terceiro ano, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, né? Lavando as mãozinhas para a gente voltar rapidinho, porque as tias estão com muita saudade de vocês. Vamos estudar um pouquinho? Vamos pegar o livro de geografia e abrir o livro de geografia na página 44. Vamos lá? Página 44. Nós vamos trabalhar com representações cartográficas, tá? Ele mostra aí a imagem de um bairro. Olha, nós podemos observar as casas, as pessoas andando pelas ruas do bairro, né? Ó, o ônibus, o carro. Na página seguinte, ó, nós podemos observar aqui, ó, a escola, uma fábrica, tá bom? E o que é um bairro? O bairro é uma parte da cidade. A cidade, ela é dividida em partes menores, que nós chamamos de bairros, tá bom? E o bairro, eu tenho 3 tipos de bairros, tá? Aquele bairro que tem muito comércio, ele é chamado de bairro comercial, tá? O bairro que tem muitas casas, ele é chamado de bairro residencial. E o bairro com muitas indústrias, muitas fábricas, ele é chamado de bairro industrial, ok? Aí aqui no cantinho da página tem umas perguntas pessoais, tá? Cada um vai responder a sua. Quais são os lugares que você conhece do seu bairro? No bairro onde você mora, que lugares você conhece? A pracinha, o supermercado, tá? Você vai escrever aqui. Se você precisasse desenhar seu bairro, que elementos entrariam no seu desenho? Que partes do seu bairro você colocaria no seu desenho? Imagine um lugar agradável que você gostaria de conhecer. Agora é a sua imaginação, tá? Como ele é? Você vai desenhar e escrever como ele é, onde ele fica e como se chega lá, ok? Na próxima página, o bairro onde eu moro, tá? Agora é um textinho, né? Falando de um bairro de uma criança. Ele botou lá. Para iniciar, vamos ver o que existe nos bairros e como podemos representá-los. Para começar, leia o texto do poema abaixo. Amigos do Peito. O bairro onde eu moro é assim. Tem gente de tudo quanto é jeito. Pessoas que são muito chatas e um monte de amigos do peito. O Bruno é do prédio da frente. O Ricardo, do 7º andar. O irmão da Lúcia, da esquina. O filho do dono do bar. O nome completo deles eu nunca sei ou esqueço. Amigo não tem sobrenome, amigo tem endereço, ok? Aí agora no número 1 ele perguntou: quem são os amigos citados no poema? Quais são os amigos que aparecem aqui no poema? Vocês vão escrever aqui ao lado. O 2 é pessoal. Vocês vão escrever o nome dos amigos do bairro de vocês. Aqueles amigos que moram perto da casa de vocês, tá bom? Vocês vão escrever aqui. Número 3, qual o nome do bairro que você mora? Você vai escrever aqui ao lado. Na próxima página ele botou lá, conhecer o bairro. Existem diferentes tipos de bairro em uma cidade. Podemos perceber as diferenças entre os bairros observando os tipos de construção,
o movimento de pessoas, o veículo nas ruas e os serviços que são oferecidos à população. A seguir, observe fotos de alguns bairros muito famosos, ou seja, é aquilo que eu falei lá no início, né? Eu vou descobrir que tipo de bairro é esse observando esse bairro. Se ele tem muito comércio, se ele tem muitas casas residenciais, tá? Se ele tem muitas indústrias, se tem muitos turistas, né? Aí ele deu aqui exemplo, foto de 4 bairros. O primeiro é do bairro do Pelourinho, em Salvador. Ao lado, o bairro da Liberdade, em São Paulo. Embaixo, o bairro Campina, em Belém. E aqui o último, o bairro de Copacabana, né? Aqui no Rio de Janeiro. No número 1, ele perguntou: qual desses bairros você já ouviu falar? Se você já ouviu falar dos 4, você vai escrever o nome dos 4. Se você ouviu falar o nome de 2, 3, você vai escrever o nome dos bairros que você já ouviu falar. Desses 4 aqui, o que você já ouviu falar, você vai colocar aqui ao lado, tá bom? 2. Em sua opinião, a foto do bairro da Liberdade revela características culturais de qual povo? O que chama atenção na foto? Então, vocês vão observar a foto e vão escrever quais as características culturais que você encontra aí. De que povo? O bairro da Liberdade é habitado por que povo? Que povo, né? Ele recebe a influência de que povo? Vocês vão escrever aqui, tá bom? E vão escrever o que chamou a atenção aqui na foto. 3. O seu bairro também apresenta construções que podem ser consideradas heranças culturais de outros povos, ou seja, o bairro que você mora. Existe nele alguma construção, alguma casa, algum prédio, alguma igreja, tá? Algum museu que tenha sido construído por povos, por outros povos, há muitos anos atrás? Se tem, você vai escrever aí sim, vai escrever que tipo de construção é essa e que povo construiu, tá bom? 4. Existe algum bairro bem conhecido na cidade onde você mora? Anote o nome dele e escreva porque ele é famoso. Na cidade do Rio de Janeiro, existem vários bairros famosos, tá bom? Você pode escolher um deles e escrever aqui e dizer o porquê que ele é famoso, tá bom? Próxima página. Com o professor, leia o que ali se conta a respeito do bairro onde mora e dos bairros vizinhos. A avenida onde eu moro fica no bairro Brasil. O bairro é uma parte da cidade. Eu moro numa casa que fica numa rua de um bairro da cidade de Vitória da Conquista. Eu percebi que os bairros não são iguais. Foi aquilo que eu falei, né? Tem bairro com muito comércio, bairro com muita residência, bairro com muita indústria, né? Bairro que tem muita área verde, muita natureza, né? Tem bairro que tem mais construções, né? E é o que ela está falando, que os bairros não são todos iguais. Eles não têm o mesmo tamanho, não têm o mesmo tipo de construção, não têm as mesmas pessoas, nem o mesmo movimento. Descobri isso quando fui visitar minhas primas, Malu e Catarina, que moram no bairro Candeias. Quem me levou foi Maninha. Nós pegamos o ônibus na rua onde eu moro. Sentei perto da janela e fui observando a paisagem. Primeiro, passamos por algumas ruas do meu bairro,
onde as casas comerciais são em maior número. Mas no meu bairro também há ruas onde predominam as casas residenciais e ruas com residências e comércio. Em uma parte do percurso, eu já não via mais muita gente, nem muitos carros e lojas. Vi agora várias casas residenciais. Perguntei à mainha onde estávamos. Ela respondeu que estávamos no bairro Recreio e que mais um pouco chegaríamos ao bairro Candeias, onde minhas primas moram. São 2 bairros onde há, em grande parte, casas, alguns edifícios e algumas lojas. Quando nós chegamos, Malu e Catarina estavam nos esperando. Brincamos a tarde toda. Foi muito divertido. Olhe no mapa o caminho que fizemos para chegar à casa de Catarina e Malu. Para ir da minha casa à casa das minhas primas, eu atravesso alguns bairros, pois moro no bairro Brasil e minhas primas moram no bairro Candeias. Na próxima página ele botou o mapa e aqui de verde o percurso que a menina fez para chegar até a casa das primas. Lá no número 1, ele pediu para fazer as atividades aqui no mapa. Ele pediu na letra A: desenhe o caminho mais curto para Alice voltar para casa. O caminho, para ele ser curto, ele tem que ter a menor quantidade possível de curvas. Então, quer dizer, quanto mais reto, mais em linha reta for esse caminho, mais curto ele é, tá bom? Aí vocês vão desenhar aqui um caminho mais curto para Alice voltar para casa. 2, letra B. Pinte de verde o bairro com maior área. Então, ó, ele pediu para pintar de verde o bairro com maior área, tá bom? Vocês vão pintar de verde, ó, o bairro de maior área é o bairro de maior tamanho, o bairro que tem o maior tamanho. Pinte de vermelho o bairro que está à direita do bairro Felícia. Então, ó, vocês vão localizar o bairro Felícia aqui no mapa e pintar de vermelho o bairro que está à direita dele, ok? 2. Complete as lacunas com o nome dos bairros de acordo com o texto e com o mapa. Alice partiu do bairro Brasil, onde mora, e passou pelo centro, pelo bairro. Aí vocês vão procurar lá no textinho onde ela falou que passou e vão completar aqui o nome dos bairros, ok? Se Alice tivesse feito o caminho mais curto, ela teria passado pelo bairro, vocês vão procurar no texto, e pelo bairro vão procurar no texto, ok? 3. Quais são as diferenças entre os bairros Brasil e Candeias? Sublinhes no texto de Alice. Então, vocês vão procurar lá no bairro, lá no texto, as diferenças entre o bairro Brasil e Candeias e sublinhar, ok? O número 4 é para fazer em dupla. Nós vamos fazer quando nós voltarmos para a escola, ok? Na próxima página, ele botou: observe com atenção estas fotos de alguns bairros da cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Então, a primeira foto, ó, foto 1, foto 2 e foto 3. Vocês vão observar para poder responder aqui embaixo. Observe as fotografias 1, 2 e 3. Que construções predominam em cada bairro?
da cidade de Vitória da Conquista. Então, vocês vão observar as fotos e vão escrever aqui o tipo de construção que mais aparece nesses bairros. B. Que tipo de bairros são esses? Aí vocês lembram lá do início que eu falei que tem 3 tipos de bairros? Vocês vão escrever aí que tipo de bairros são esses, ok? Na página seguinte, de acordo lá com o exercício anterior, vocês vão completar esse quadrinho. Na foto 1, qual é o tipo de construção que existe lá? E que tipo de bairro é esse? A mesma coisa na foto 2 e na foto 3, ok? No número 3, agora conte aos colegas em qual tipo de bairro você mora. Aí você vai escrever aqui o tipo de bairro que você mora. A pesquisa vocês podem fazer com o papai e com a mamãe. Pergunta a eles há quanto tempo eles moram nesse bairro, o que mudou nesse bairro e o que permaneceu, ou seja, o que não mudou nesse bairro. Minha coleção de palavras de geografia. Neste capítulo, você estudou diferentes bairros. Agora, que tal descobrir o que você já sabe sobre o assunto? Então, no número 1, você vai explicar o que é um bairro. Tá? Lá no início, eu falei o que é um bairro. Vocês vão escrever aqui. Quem quiser também escrever os tipos de bairro que existe, também pode, tá bom? Número 2, apresente para a classe o nome do bairro da sua cidade, o nome de um bairro. Então, vocês vão escolher um bairro, escrever o nome dele aqui, e quando nós voltarmos, tá bom? Para a aula, para a sala, vocês vão contar para os amigos o nome do bairro que vocês colocaram. Agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto daqui a pouquinho com a correção, ok?